Salamandra de fogo. Essa é uma das salamandras mais conhecidas do mundo. Pele escura, com manchas amarelas fortes. Um contraste que chama atenção na floresta. Ela vive em florestas úmidas da Europa, ambientes frios, sombreados e sempre com solo molhado. Durante o dia, quase não aparece. Fica escondida, debaixo de pedras, troncos e folhas úmidas. Quando sai, o movimento é lento, sem pressa, quase como se estivesse medindo cada passo. Mas existe um detalhe essencial aqui. Ela não depende de velocidade para se proteger. A defesa está no próprio corpo. A pele libera toxinas naturais. Essas substâncias não são fatais para todos os casos, mas causam irritação imediata, principalmente ao toque direto. Podem afetar olhos, mucosas e áreas sensíveis da pele. O contato é o ponto central do risco. Não existe ataque, não existe perseguição. O perigo acontece quando há aproximação, quando um predador tenta capturar ou quando há manipulação direta. A resposta do corpo é imediata, uma defesa química silenciosa. E isso muda tudo no ambiente ao redor. Predadores aprendem rapidamente, após um único contato, e passam a evitar a espécie, mesmo sem nova tentativa. As cores fortes não estão ali por acaso. Elas funcionam como um aviso natural, um padrão visual claro na floresta. Como se o próprio corpo estivesse dizendo, não encoste. Um detalhe marcante é esse equilíbrio. Ela não precisa correr. Não precisa se esconder o tempo todo. A defesa já está incorporada na pele. E isso transforma completamente sua sobrevivência no ambiente. Salamandra tigre. Essa espécie chama atenção pelo corpo mais pesado, mais largo, com manchas claras espalhadas sobre a pele escura. Ela não vive exposta, passa quase toda a vida escondida no subsolo, em solos úmidos, túneis naturais, pequenas cavidades na terra. O mundo dela é subterrâneo, escuro, estável e silencioso. Quando o ambiente muda, ela emerge, mas nunca de forma rápida. O movimento é lento, quase como se estivesse testando o solo acima. Ela não depende de velocidade, depende de resistência. Um detalhe importante está no comportamento alimentar. Ela é predadora, se alimenta de pequenos insetos, larvas e organismos do solo. E aqui, o ambiente muda de função. O subsolo não é apenas abrigo, é também território de caça. Ela espera, imóvel, até o momento certo. E então o ataque é curto, direto, sem desperdício de energia. Outro ponto importante é a adaptação ao ambiente seco temporário. Em períodos de pouca umidade, ela se enterra ainda mais fundo, como se desligasse o contato com a superfície. Isso permite sobreviver onde outras espécies não aguentam. O perigo não está em defesa química forte, nem em ataque direto a grandes animais. Está no comportamento territorial dentro do solo. Ela pode reagir quando seu espaço subterrâneo é invadido, e isso acontece sem aviso visual claro. Tudo ocorre abaixo da superfície. Um detalhe marcante é essa vida escondida. Enquanto a superfície parece vazia, abaixo existe um sistema ativo, com caça, movimento e sobrevivência constante. Salamandra gigante chinesa. Esse é o maior anfíbio do mundo. Ela pode chegar a mais de 1,5 metro de comprimento, em alguns casos ultrapassando isso. Um tamanho comparável ao de uma pessoa pequena. O corpo é largo, pesado, com pele enrugada e textura grossa. Uma aparência que transmite força e resistência. Ela vive em rios frios da China, águas profundas, limpas e com corrente constante. O ambiente dela não é terrestre, é totalmente aquático. Fica escondida entre pedras no fundo do rio, imóvel por longos períodos, misturada ao ambiente como se fosse parte do cenário. A estratégia dela não é velocidade, nem perseguição. É espera, silêncio absoluto no fundo da água. Ela percebe o ambiente através das vibrações do rio. Pequenas movimentações já são suficientes para alertá-la. Quando sente ameaça, o comportamento muda. Não há fuga rápida, nem uso de veneno. A resposta é física. Ela avança com o corpo inteiro. E a mordida é forte, sustentada. Pode causar ferimentos reais em situações de defesa. Mas esse tipo de reação é raro. O comportamento normal é de total imobilidade. O perigo está nesse contraste. Um animal enorme, quase invisível no fundo do rio, mas capaz de reagir com força total quando provocado. Um detalhe marcante é o próprio tamanho. Mais de 1,5 metro escondido em rios estreitos. Uma presença silenciosa que passa despercebida até o momento em que se move. Salamandra gigante japonesa. No Japão, existem rios onde o tempo parece mais lento, e é nesse tipo de ambiente que ela existe. Ela pode ultrapassar 1 metro de comprimento, um corpo pesado, largo, quase antigo na forma. Mas o mais curioso não é o tamanho, é o fato de ela ser quase parte do rio. Em vez de se mover constantemente, ela escolhe pontos fixos, locais específicos no fundo da água, e permanece ali por longos períodos. Com o tempo, o corpo vai se misturando ao ambiente. Pedras acumulam ao redor. Sedimentos cobrem parcialmente a pele. E ela deixa de parecer um animal em movimento. Parece mais uma formação natural do leito do rio. Quando algo passa perto, nada acontece de imediato. Não há reação rápida, nem mudança brusca de comportamento. Ela observa o movimento através das vibrações da água, como se o rio inteiro fosse seu sistema de percepção. E só depois de um tempo, a resposta. O corpo se reposiciona, um deslocamento lento, pesado. E nesse momento, aparece o comportamento real. Ela não persegue, não caça em velocidade.
Ela intercepta o que passa muito perto e usa a força do corpo como forma de defesa e captura. A mordida não é constante na vida dela. É uma ferramenta de último momento. O mais interessante é esse intervalo entre percepção e ação. Nada nela é imediato. Tudo parece atrasado, calculado pelo próprio ambiente. O perigo não está em agressividade visível. Está nesse tempo de resposta que engana. Um animal que parece pedra, mas que ainda está completamente vivo dentro do rio. Salamandra negra alpina. À primeira vista, parece apenas uma sombra no chão da montanha. Algo quase sem vida no meio das rochas frias. Mas ela não é uma sombra parada. Ela está ativa em um dos ambientes mais extremos da Europa, regiões montanhosas frias e constantemente úmidas. O corpo é completamente escuro, quase sem reflexo. Isso faz ela desaparecer entre pedras molhadas e musgo. O movimento dela tem um padrão curioso. Ela não corre, nem explora grandes áreas. Ela apenas muda de posição lentamente, seguindo pequenas variações de umidade, como se estivesse sempre procurando o ponto exato de equilíbrio do ambiente. Quando se sente ameaçada, não há reação explosiva. Ela libera toxinas leves pela pele, sem aviso, sem mudança de comportamento visível. O efeito não está na força, está na presença constante dessa defesa invisível. Outros animais aprendem a evitar o contato após poucas interações. Não por ataque, mas por experiência negativa repetida. E isso muda a forma como ela existe no ambiente. Ela não precisa se esconder ativamente. O próprio espaço ao redor acaba sendo evitado. O erro comum é pensar que ela é frágil por ser escura e lenta. Na prática, essa lentidão faz parte da estratégia. O perigo não aparece como ação, aparece como consequência do contato silencioso. Salamandra axolote. Ele vive em lagos do México, águas calmas, profundas e com pouca corrente, um ambiente onde a luz chega de forma fraca, filtrada pela água, e onde ele passa quase toda a vida no mesmo espaço. O corpo chama atenção logo no primeiro contato visual. Brânquias externas ficam expostas na lateral da cabeça, como pequenos filamentos que se movimentam lentamente na água. Isso permite respirar sem precisar sair da água. Ele mantém uma aparência jovem durante toda a vida. Mesmo com o passar dos anos, o corpo não sofre mudanças típicas de outros anfíbios. Fica quase sempre no fundo do lago, entre plantas aquáticas, pedras e áreas mais escuras, movendo-se pouco, com calma, sem pressa aparente. Não é agressivo e evita qualquer tipo de confronto direto, mas isso não significa ausência de defesa. Existe uma proteção leve presente na pele, suficiente para lidar com pequenos riscos do ambiente. O mais impressionante nele está em outra característica. Quando perde uma parte do corpo, o processo não termina ali. Ele inicia uma reconstrução completa daquela estrutura. Uma pata pode voltar a se formar, a cauda também, e em alguns casos, até tecidos mais complexos podem ser restaurados com o tempo. Esse processo não acontece apenas uma vez, pode se repetir várias vezes ao longo da vida. O corpo não apenas substitui o que foi perdido, ele reorganiza a estrutura original com precisão, como se reconstruísse o próprio desenho interno. E o mais curioso é que isso não altera o comportamento dele. Ele continua vivendo da mesma forma lenta e discreta no fundo do lago, sem pressa, sem reação exagerada ao ambiente. A regeneração acontece em silêncio, sem sinais visíveis imediatos para quem observa de fora, e isso faz dele um dos anfíbios mais únicos já conhecidos. Salamandra vermelha. Ela vive em florestas úmidas da América do Norte. O chão dessas florestas é sempre coberto por folhas, madeira e muita umidade. E ela aparece nesse ambiente com uma cor vermelha bem forte. Diferente de muitos animais pequenos, ela não tenta se esconder, ela fica exposta mesmo. Se move devagar pelo solo, entre folhas e troncos caídos. A cor funciona como um aviso natural para outros animais. A pele dela também libera substâncias de defesa. São toxinas leves presentes no corpo. Essas substâncias não precisam de ataque. Elas já estão ali o tempo todo. Quando outro animal tenta encostar ou morder, acontece o contato direto. E aí vem o problema. Essas toxinas podem causar irritação imediata, principalmente em boca, olhos e pele sensível de predadores. Em alguns casos, isso pode provocar mal-estar e fazer o animal soltar a presa rapidamente. Ou seja, o problema não é ela perseguir ninguém. É o efeito que acontece quando alguém tenta interagir com ela de forma direta. Isso também ajuda a evitar novas tentativas de ataque depois da primeira experiência. Por isso, mesmo sendo pequena e aparentemente inofensiva, ela não é um animal fácil de lidar no ambiente natural.